Nesta aula eu vou apresentar o conceito de View Model na ASP.NET Core MVC. Na aula anterior nós vimos o conceito de Model, né? E vimos que Model é a definição do domínio de dados com a qual a sua aplicação trabalha. Então, o que é View Model? View Model ele é um padrão de projeto que permite separar as responsabilidades entre os módulos de domínio, que representam o seu modelo de negócio, e os módulos que atendem às views. Como assim? Muito bem, acontece que podem existir dois cenários. Quando você define o seu modelo de domínio, podem existir algumas informações que vão ser usadas apenas para serem apresentadas nas views. Ou então, você pode ter um cenário onde você precisa apresentar em uma view informações que são oriundas de mais de um model. Nesses cenários é que a View Model surge para resolver o problema. A View Model ela permite modelar entidades a partir de um ou mais modules em um único objeto que serão representados em uma view. Dessa forma, a View Model ela vai conter toda a lógica da interface e a referência ao model, e assim ela vai atuar como o model para uma determinada view. A View Model também ela separa as responsabilidades do model usando informações que somente serão exibidas nas views. A View Model, dessa forma, ela vai conter somente dados e comportamento relacionados com a view. E cada View Model vai possuir uma view tipada. Uma dica para você saber quando você precisa usar uma View Model é quando você descobrir que existem informações no seu model que são utilizadas somente pelas views. Neste caso, o seu model ele está com a responsabilidade também de cuidar da camada de apresentação, o que não é bom. Neste exemplo, então, nesse cenário, você deve criar uma View Model com essas informações para separar as responsabilidades na sua aplicação. No exemplo, isso vai ficar mais claro. Assim, utilizando o recurso View Model, nós temos os seguintes benefícios. Primeiro, quando eu uso a View Model, eu não tenho que alterar uma classe do meu modelo de domínio para atender às necessidades de uma view. Tá? Eu posso agrupar informações de um ou mais modules em uma única classe, poupando a necessidade de realizar muitas consultas. Outro benefício é que um dado não contido no modelo de domínio, ele pode ser facilmente transportado via View Model. Então são alguns dos benefícios que a View Model oferece. Então vamos ver isso funcionando na prática. Eu vou abrir aqui a minha aplicação da aula anterior, onde eu estou exibindo numa view. Vamos abrir aqui o Visual Studio, onde eu parei na última aula, a view detalhe. Eu estou exibindo aqui as informações do meu model, que é uma classe cliente que eu criei na pasta model. Então, eu tenho um modelo de domínio que exibe informações numa view, tranquilo. Então, vamos agora complicar um pouco mais o cenário. Vamos supor que agora eu quero exibir na view detalhe uma lista de pedidos feitos por um cliente. Para mim fazer isso, eu teria que passar dois módulos diferentes para a view, certo? Um para os clientes, que eu já estou passando aqui, que está exibindo os clientes, e outro para a lista de pedidos. Então eu teria que vir aqui, passar, aqui está o módulo do cliente que eu estou passando, e eu tenho que passar um para a lista de pedidos. Mas veja bem, eu só tenho uma única propriedade model aqui. Ela sempre vai me acessar o model que foi indicado aqui pela diretiva model no início da view detalhe. Então como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver esse problema para exibir informações de dois modules diferentes? Então eu vou usar a View Model. Tá? Então eu vou criar uma View Model específica para atender essa view detalhe, combinando dados de clientes e de pedidos.
Então, rapidamente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma pasta chamada ViewModels, que é uma convenção que se usa tá, para se colocar as ViewModels de um projeto, separada da pasta Models. Depois eu vou criar uma classe de pedido na pasta Models, porque essa classe ela vai representar e fazer parte do meu modelo de domínio. Depois eu vou criar a ViewModel, tá? Que eu vou chamar de cliente pedido ViewModel. Aqui o sufixo ViewModel é uma convenção, tá? Você não é obrigado a seguir, mas ela ajuda a identificar uma ViewModel visualmente. Então eu vou criar essa classe na pasta ViewModels. Depois eu vou definir uma propriedade cliente e uma outra lista de pedidos na ViewModel, tá? Para mim poder utilizar na View. Depois eu vou criar uma lista de pedidos no controlador, criar uma instância do ViewModel, passar ViewModel para View, tá? E depois eu tenho que ajustar a View detalhe, tá? Alterando o tipo cliente para o tipo da ViewModel. E depois eu vou acessar as propriedades. Então, vamos lá. Vamos na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Tá? Eu estou com o meu projeto aberto. Então, primeiro que eu vou criar é na pasta Models, eu vou definir aqui uma nova classe, que vai ser a minha classe de pedido. Para ficar mais fácil trabalhar aqui, eu vou simplificar ao máximo, tá? Então eu vou criar uma propriedade aqui, public int pedido ID. E aqui eu vou criar uma propriedade, uma string aqui, ó, que eu vou nome do pedido. Na verdade, numa aplicação real, eu nunca vi ninguém definir nome do pedido, mas aqui geralmente eu colocaria a data do pedido, né, outras informações. Mas eu vou colocar o nome do pedido aqui apenas para mim facilitar o nosso exemplo aqui. Então eu defini no meu modelo de domínio, tá? Não vamos confundir. Até agora eu estou tratando com o meu modelo de domínio, com o meu model, tá? Até agora eu não tenho ViewModel. Agora eu preciso da ViewModel, para quê? Porque eu preciso exibir informação de cliente e de pedido. E do jeito que está aqui, ó, né, supondo que eu não tenho nenhum relacionamento de cliente e pedido, que pode ser o caso, eu não tenho como eu exibir informações de mais de um modelo aqui. Então eu vou usar ViewModel. Então para isso, eu vou criar uma pasta no projeto, Project New Folder, que eu vou chamar de ViewModels, para separar na minha pasta Models. Tá? Depois eu vou nessa pasta incluir a classe cliente pedido ViewModel, que vai ser a minha ViewModel. Tá? E aqui eu tenho que definir propriedades do cliente e a lista de pedidos. Então vamos lá, public vai ser do tipo cliente, opa. Aqui eu tenho que referenciar, né, o namespace da pasta onde está definido a classe cliente. E aqui eu tenho que definir uma lista da classe pedido, que eu vou chamar de pedidos. Pronto, está definida a minha ViewModel. Nela eu tenho propriedades tanto de cliente e de pedidos. Depois eu vou criar uma instância dessa classe e passar as informações, e aí eu vou poder exibir informações tanto de cliente e de pedidos. É para isso que serve uma ViewModel. Deu para entender agora? Então vamos continuar. Agora eu vou lá no meu controlador, no Clients Controller, né? E vou fazer o seguinte. Aqui eu vou definir uma instância de pedidos. Tá? Então eu vou colocar new pedido igual. Aqui eu vou definir apenas o nome. Pedido 1. Opa, não tem esse igual aqui, tá? New pedido, nome. Pedido 2. Tá bom. Agora
eu vou ter que criar uma instância, criei uma instância de clientes, uma instância de pedidos, né, para me ter informações de pedidos e de clientes, apenas para exibir. E agora vamos definir a ViewModel. Tenho que criar uma instância da ViewModel, né? New cliente pedido ViewModel. Aqui eu tenho que referenciar a pasta onde eu defini a minha ViewModel, que é na pasta ViewModels. E aqui, ó, eu vou inicializar a propriedade cliente com a minha instância de cliente e a minha propriedade pedidos com a minha instância de pedidos. Agora é que vem o X da questão. Anteriormente, quando eu estava trabalhando somente com o model, eu estava passando a instância do meu objeto cliente para a view. Tá? E assim, ele estava recebendo e exibindo informações do cliente. Agora, eu quero exibir informações do cliente e dos pedidos. Então, eu vou ter que, no controlador, passar a ViewModel. Eu vou passar a ViewModel ao invés, porque a ViewModel é que vai conter agora as informações do cliente e dos pedidos. Tá? Muito bem, então essa etapa já está concluída. Agora falta eu alterar o código aqui na minha view. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é alterar isso aqui, ó, porque eu agora, o tipo que eu vou tratar na minha view não é mais só o tipo cliente, que representa o meu modelo de domínio relacionado aos clientes. Mas agora é a ViewModel, então é MVC1, na pasta ViewModels, a minha ViewModel. É aqui que vai ter as informações que eu preciso. Observe que agora eu não tenho mais acesso direto aqui ao ID do cliente, porque eu alterei a tipagem da view. Né? Então agora, se eu der um ponto, eu vou acessar cliente e aí sim, cliente ID. Cliente, né? Porque na minha ViewModel eu tenho definido a propriedade de cliente e depois pedidos, né? Então aqui é cliente, pronto. Está definida a parte de exibição dos clientes. Agora eu vou usar o código Hazel para exibir os pedidos. Então eu vou colocar aqui H1 pedidos. Muito bem. Para fazer isso, tá? Lembra que pedidos ele é uma lista, né? Então, para mim percorrer uma lista na linguagem C#, eu vou usar o for each. Então, usando a sintaxe Hazel, eu tenho que dar o arroba for each, né? Var pedido in model. Eu não preciso colocar o arroba aqui no model, porque aqui já, quando eu coloco o arroba aqui, o compilador já sabe que tudo isso aqui é um código que ele vai ter que interpretar. Então, model o quê? Pedidos. E aqui eu posso colocar tanto o código HTML, por exemplo, ó, como o código C#, né? Então, no meu caso aqui, eu poderia fazer assim, ó, li, quando eu coloco o código HTML e depois eu vou usar aqui, eu vou exibir o nome do pedido. Então, eu tenho que indicar para o compilador que agora isso aqui é uma variável, né? E eu vou acessar o nome do pedido. Então, para ficar mais bonitinho, eu vou fazer assim, ó, mostrando que eu posso combinar HTML com código Hazel nas views ASP.NET Core MVC. Certo? Eu poderia melhorar e tornar isso aqui mais robusto fazendo assim, ó. Então vamos supor que eu queira verificar, porque
pode ser que, dependendo dos dados que eu passe para a view, não haja nenhum pedido. Então eu vou fazer uma verificação. Vou dar um if, estou usando o código C# e a sintaxe Hazel. Então eu vou o model pedidos, vou usar a propriedade conta, vou verificar se a quantidade de pedidos for igual a 0, eu posso simplesmente exibir uma mensagem aqui, ó. Nenhum pedido para o cliente. Se não, aí eu venho aqui e faço isso. Então está aqui a minha ViewModel em ação, tá? Que foi criada justamente para mim poder exibir na View Detalhe as informações do cliente e do pedido. Tá? Vamos executar. Ele vai abrir aqui uma instância, tá? Como eu não tenho mapeamento, eu vou dar clientes detalhe. Olha aqui, clientes, pedidos, pedido 1, pedido 2, como era esperado. Então, é assim que funciona e é para isso que servem as ViewModels. E é assim, acho que deu para você entender qual é a diferença fundamental. Né? Então, percebe que nessa ViewModel, vou parar a aplicação aqui, na minha ViewModel eu só tenho informações que eu vou exibir na View. Tá? Então, qualquer alteração, eu não preciso mexer aqui, ó. Não preciso mexer no meu modelo de domínio. Eu mexo no meu modelo de domínio para a minha view, que está aqui definida na minha ViewModel. Correto? Então, até a próxima aula.